aporte financeiro para o clube. Eu lembro quando a gente foi para a final com o Corinthians, foram 25 milhões que entrou. Para você ir para a final, mas perdeu. Mas quando você vai para uma finalzinha, de 70 clubes, você deixou 68 para trás. Sim. Então, ó, o vice-campeonato é horrível, mas você ficar na frente de 68 é bom. E você entrar numa fase de grupo é muito bom. Então, foi um prejuízo muito grande para o Corinthians, não só esportivamente, mas financeiramente também falando. Mas eu sei também que a pré-Libertadores é muito difícil. Esse jogo mata-mata é muito complicado. Zinho, eu vejo que foi um desastre para o ano do Corinthians. Um desastre esportivo. Ah, mas não tem a garantia de classificar. Mas eu vejo que numa situação dessa, o Guarani é um time que está jogando bola, está jogando bola. A gente fez jogos do Guarani aqui antes de enfrentar o Corinthians. Mas para mim foi um desastre. Eu também acho. Por tudo isso já foi falado, né? E primeiro porque o Corinthians, eu acho, por mais que o Guarani esteja jogando bem, eu considero o Corinthians com um elenco melhor. E o Corinthians tinha... se uns dizem que não é vantagem, mas eu gosto de jogar a segunda em casa. O Jair jogou a primeira em casa e ia decidir fora. É um sufoco, por mais que você faça o resultado em casa. Então, assim, para mim, para o planejamento, que a diretoria, o treinador, todos estavam contando com a classificação, sem dúvida. É a competição mais desejada. É claro que o Corinthians vai ter que focar agora em outras competições, Paulista, Copa do Brasil, Brasileirão. Eu gosto muito do Thiago Nunes, acho ele um baita de um treinador, uma grande revelação também. Acho que tem que dar sequência para o trabalho, para o cara, para ele ajustar o Corinthians, mas é uma decepção você ficar fora na primeira fase, né? Ou seja, não era a primeira fase... No primeiro duelo. Do Corinthians, era a primeira fase do Corinthians. E eu vou te falar, nas minhas apostas, nos meus comentários, eu colocava o Corinthians como grande favorito. E teve muito próximo. Não fez o resultado fora, tomou um gol de uma bola parada. O segundo também foi uma bola parada. Mas a verdade é que o segundo jogo eu gostei da postura do Corinthians. O Corinthians jogou bem. Chegou a fazer o 2-0. Agora o Pedrinho é expulso. Né? Foi muito inexperiente, já com cartão dá uma bicicleta daquela. E o gol, para mim, não foi falta também, do Gil ali, que originou o gol. É do futebol, acontece, erro aqui, erro ali, mas acho que pelo que o Corinthians fez no segundo jogo, fica ainda mais aquela frustração. Pô, dava para ter chegado, dava para ter passado. Agora, vamos analisar então Bolívar, Palmeiras, Tigre e o quarto adversário que ainda está indefinido. Palmeiras corre algum risco nesse grupo? Correr risco sempre corre, né? Libertadores não tem facilidade nunca para ninguém. Mas se a gente, por exemplo, for comparar com o grupo do Flamengo e com de outros times brasileiros que virão por aí, acho que a ausência do Corinthians alivia bastante, né, a situação do Palmeiras, porque eu acho que é ele e mais um. Sinceramente, o Bolívar só tem dado trabalho ultimamente, aliás, quase em toda a história. Quase em toda a história. Quando joga lá em cima na altitude, quando desce, não consegue muita coisa, né? Ele, Strongest, tem sempre essa questão. O Tigre é um time que está na segunda divisão da Argentina, que até foi bem no ano passado, tanto que conseguiu a classificação, ganhando a Copa da Superliga da Argentina, mas perdeu muitas peças desde então. Então, não acho que seja um time que vá... Embora seja argentino, e o argentino tem um nível de competição muito alto, exige muito fisicamente, não é o padrão que a gente tem aqui no Brasil. Acho que o futebol brasileiro tem crescido em termos de intensidade, mas não chegou ainda ao padrão que tem na Argentina. E esse tipo de jogo físico, o brasileiro sente muito quando enfrenta os argentinos. Então isso pode causar alguma dificuldade no aspecto técnico, nem tanto. E aí esperar a definição do último participante do grupo. Mas acho que o Palmeiras, ele entra com uma das vagas. Ou de primeiro ou de segundo lugar, imagino eu que de primeiro. Mas não é um grupo, para mim, tão complicado quanto o do Flamengo, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Possivelmente o grupo do Grêmio também. E até mesmo o do Santos. Essa pergunta é interessante, Jair. O Palmeiras pode se classificar como o primeiro colocado geral nessa fase de grupos da Libertadores? Eu acho que ele vai ter mais facilidade do que o Flamengo. Analisando assim friamente as tabelas, sim. Eu acho que ele caiu numa tabela literalmente menos complicado, vamos dizer assim. Mas a gente sabe que quando a bola rola, né, Zinho? Mas eu acho que também passa em primeiro, agora o primeiro geral. Leva essa ligeira vantagem por não ter adversários assim de
tanta expressão. Lógico que tem times competitivos, a gente sabe, a situação, o fator casa na Libertadores é muito importante, mas vejo o Palmeiras com um pouco mais de facilidade que os demais times brasileiros. E o senhor, tetracampeãozinho? Olha, fui até campeão da Libertadores com o Palmeiras. Exato. Em cima de quemzinho? Só pra gente relembrar. Final? A final A foi final. contra o Deportivo, né? Cali. Colômbia. Na semifinal foi River, né? Você fez gol contra o River? Não fiz, não. Não. Não nesse dia, né? Mas antes, não nesse dia. Mas antes foi duelo contra o Palmeiras. Assim, foi uma Libertadores espetacular do Palmeiras. O que eu tô falando é o seguinte: se não classificar nesse grupo, é um desastre também. É um desastre. A gente estava falando do Corinthians, que não classificou. Perfeito. Eu acabei, assim, a minha opinião é que foi um desastre, porque o Corinthians tinha elenco, time para classificar. O Palmeiras mais ainda, Théo. Porque o Palmeiras já está com um grupo montado. O Vanderlei chegou agora. Mas o Vanderlei tem a cara do Palmeiras também, conhece o elenco. Então, assim, olhando esse grupo, Jair falou, eu fui jogador, trabalhei em comissão técnica, a bola rola, tudo sempre é complicado, mas olhando as equipes, o Capitão América, nosso Eugênio, já falou, tem altitude, sempre complica essa coisa, mas quando vem aqui para baixo, eu não acredito que o Bolívia é um desses times que eu acho que não chega, não é candidato a título. Aí olhando pro Tigres, também não vejo assim. Se bobear, o time que desclassificou o Corinthians, ele passando, ele entrando, o Guarani entrando, ele acaba sendo um dos favoritos para classificar junto com o Palmeiras. Então eu acho que assim, o Palmeiras tem assim, aquela obrigação e se não classificar, seria um desastre. Para mim é favoritaço e para brigar assim como você falou. Aproveitar para fazer pontuação para ficar em primeiro, para ter vantagem na